Hoje, queridos, vamos compartilhar a palavra de Deus no livro de João. Eu quero ler prioritariamente 3 versos e depois vou citar alguns outros. Eu quero começar lendo João 1, 12, 13 e depois vou ler João 17, versículo 11. E eu vou falar sobre o pai veio buscar os filhos. Então a palavra do Senhor em João capítulo 1, versos 12 e 13, a palavra diz o seguinte, se vocês estiverem sem a Bíblia, podem acompanhar no nosso telão. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Verso 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. Foi o próprio Deus, é quem foi o pai deles, aleluia. João 17 agora, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: agora eu estou indo para perto de ti, mas eles continuam no mundo. Eu não estou mais no mundo, Pai Santo. Pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os, para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quero que a igreja diga bem lindo comigo, diga: assim como Jesus e Deus são um, eu também serei um com o Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada pela revelação e pela palavra profética. Obrigada, Senhor, porque a unção ela vem e quebra o jugo. Porque o que a mente humana não pode entender nem discernir, sem o Senhor, com o Senhor, se torna possível. Obrigada porque o verdadeiro problema que eu tinha e que nós tínhamos, o Senhor resolveu. E juntamente com Jesus, o Senhor nos dá todas as coisas. Por isso hoje eu quero te pedir, redobra a unção. Atrai o coração do teu povo. Fixa os olhos do teu povo nas mãos do Senhor, no rosto do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles sintam, experimentem o encontro e a presença do Senhor nessa noite. Que o Pai busque os filhos. Eu oro e creio em nome de Jesus Cristo e a igreja diga amém. Sabe, queridos, é interessante porque quando nós lemos o relato do livro de Gênesis, e o homem, ele cai na tentação de Satanás, juntamente com a sua esposa. Se a gente for falar na ordem teológica correta, a gente diz que a mulher caiu na tentação do pecado e levou o seu marido junto, porque foi Eva que fez o acordo com Satanás, comeu do fruto e ofereceu o fruto para Adão. Mas vejam, ali muitas consequências foram trazidas. Eles perderam o jardim. Ela foi colocada por Deus como uma eterna guerreira contra as obras das trevas. A Bíblia disse que o inimigo viria contra ela, mas ela pisaria através da sua semente o calcanhar de Satanás. O Senhor também disse a ela que com dores ela ia dar à luz, e dói, é verdade. Mãe de 3 filhos pode dizer que é verdade. E eu quero dizer que também o homem, que até aquela hora tinha tudo fácil vindo da terra, tomou um castigo e recebeu a palavra de que a terra, que era facilmente cultivada, agora ia ser cultivada com trabalho. E ela, que nunca tinha dado abrolhos e espinhos, ia trazer para ele agora esse desafio. Então vejam só, tudo isso aconteceu num só momento. O acerto de Deus também com a serpente foi feito naquela hora. O Senhor já declarou a derrota de Satanás naquele mesmo dia, quando ele perguntou assim: Adão, onde você está? Adão, Adão, cadê o meu filho com quem eu me encontro toda a viração do dia? E Adão não veio naquele dia. Ele estava escondido e disse para Deus: eu tive medo do Senhor e me escondi. Eu percebi que eu estava nu, eu peguei umas folhas de figueira, fiz uma veste aqui muito improvisada, e olha, eu estou com vergonha da tua face, e eu não pude vir como nos outros dias, com o coração leve e a comunhão plena.
Então hoje à noite eu quero ensinar para a igreja, ou relembrar, se você já sabe, que a verdadeira perda do homem naquele dia, todos os outros castigos foram detalhes, mas a verdadeira perda do homem naquele dia foi a comunhão. Ele perdeu a comunhão com Deus. E sabe, queridos, a partir dali, o homem começa a ter uma crise terrível de identidade. A crise foi tão pesada, foi tão forte, que só tinha uma família na terra, e essa família tinha 4 participantes dela, o homem, a mulher e 2 filhos que eles geraram até então. E o irmão mais velho mata por inveja o seu irmão mais novo. 4 pessoas, e acontece o primeiro assassinato dentro da família. Por quê, pastora? Porque havia algo terrível instalado. Crise de identidade. Caim já não sabia quem ele era, e a falta de identidade dele gerou no coração dele uma competitividade pecaminosa, satânica, errada com seu irmão. A inveja entrou e ele mata o seu próprio irmão, único irmão, com a criação de 4 seres humanos apenas na face da terra. Ali também começava uma crise que continua até hoje, chamada crise de paternidade, porque o filho teve vergonha do pai. O filho não sabia mais como chegar na presença. Ele sentia que a coisa estava pesada, estava ruim, que ele não era mais a mesma pessoa, ele já não podia se expor com a mesma liberdade e nem sentir a bênção e a plenitude de Deus. Deus sabia que ali havia tido uma ruptura sem correção, a não ser que houvesse derramamento de sangue. Por quê, pastor Laudiane? Porque a Bíblia diz, queridos, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o pecado quebrou a comunhão do pai e dos filhos. Eu quero mostrar para vocês, antes de entrar no nosso assunto propriamente dito de hoje, um pano de fundo da palavra de Deus, que pelo texto de João capítulo 17, que é a nossa oração sacerdotal, fica completamente claro que paternidade já existia antes do mundo. Por quê, pastora? Porque já havia um pai e um filho. O pai era o Deus Pai e o filho era o Cordeiro Jesus Cristo. Ele fala sobre Deus desde João 1:1. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ali estavam o Pai, o Filho, e a Bíblia também conta sobre a presença gloriosa do Espírito Santo. Era o Espírito que pairava sobre a face da terra, quando só havia caos, e tudo era escuro. A Escritura nos conta que o Filho, ele estava num lugar chamado seio do seu Pai. Era um relacionamento íntimo, era um relacionamento pessoal. Jesus fez questão de revelar Deus como Pai. Eu tomei apenas um versículo dessa oração pela qual sou apaixonada, que é a oração sacerdotal de João 17. Mas ela começa com a palavra Pai, e ele repete Pai mais de 6 vezes durante a oração sacerdotal. Ele enfatiza o fato de que ele tinha manifesto o nome de Deus para os seus discípulos. Ele diz assim: papai, é chegada a hora, glorifica teu filho, tudo falando de filiação, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pai, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Veja que todo tempo o filho reafirma a identidade, o filho reafirma que a identidade vem do pai. E o filho está dizendo: eu sei que o teu plano original é trazer os teus outros filhos de volta à comunhão. Eu sei por que eu estou aqui. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Eu fiz com que eles conhecessem esse nome, o nome chamado Deus. Mas eu os trago a ti, Pai.
e eu trago o Pai a eles. Eu ainda os farei conhecer, a fim de que com o amor com que o Pai me amou, que esse amor esteja neles, e eu neles esteja. Pai, que igualzinho, eu e o meu Pai somos um, o unigênito e o Pai são um, também todos aqueles que o Senhor trouxer, sejam um, a partir do momento que eu me tornar o primogênito. Ele sabia que ele ia para a cruz, para resolver o problema da paternidade humana, para restaurar a comunhão. É por isso que o texto que eu comecei lendo diz: todos que o receberem vão ter poder de serem feitos filho de Deus. Por que eu estou trazendo toda essa contextualização? Porque, queridos, filiação é coisa séria. Você sabia que todo cadastro decente que identifica um ser humano, vou dar um exemplo aqui, carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, requer uma coisa chamada filiação, nome do pai, nome da mãe. Se só tiver um no registro, coloca o nome daquele que tem, diz não tem no outro. Porque aquela filiação vai trazer respaldo para identificar esse novo ser humano, essa nova pessoa, ou simplesmente essa pessoa que já é, mas agora está galgando outras participações na sociedade. Então, para que o cadastro dele seja um modo de identificá-lo, a filiação é fundamental. Sem paternidade, não tem identidade. Diga comigo, sem paternidade, não tem identidade. Psicólogos afirmam, estudiosos do ser humano afirmam, filósofos, pessoas que se dedicam a estudar toda a estrutura humana, que um ser humano nunca vai responder à pergunta quem eu sou, se não souber primeiro quem é seu pai. E no caso aqui está falando de pai. Você sabia que uma pessoa, quando ela cresce num lar onde ela não é biologicamente filho daquele casal ou daquela pessoa, ou simplesmente quando ela tem uma ruptura por separação ou por morte daquele ser que foi através dele ou dela que Deus trouxe o outro ao mundo, há sempre uma inquisição. Eu me lembro que eu tenho um amigo bem conhecido, um homem que ficou famoso na nossa nação, não vou citar por uma questão ética, famoso, cheio do Espírito Santo, e por causa da bênção de Deus, um homem muito rico, mas ele não sabia quem era o seu pai. Depois de chegar no topo do seu sucesso, ele me disse a alguns amigos que estavam ali na mesa junto com a minha família, ele disse: gente, eu tomei uma decisão, eu vou atrás do meu pai. Muitos perguntaram por quê, para quê? Olha, você já está lá no topo, você não precisa disso, você já conseguiu muita coisa, você já tem família, você tem igreja, você tem Deus na sua vida. Mas eu sinto que está faltando algo, eu quero respostas, eu quero encontrar aquilo que o meu ser precisa para me sentir pleno. Agora isso, uma ruptura humana, você consegue elevar isso aí, dobrar a potência disso milhões de vezes e perceber a ruptura divina? O que aconteceu com o homem na separação dele de Deus? Caos. Caos interior, caos nas emoções, caos na espiritualidade. E na verdade, as duas coisas caminham juntas. O ser humano vai precisar de uma cura na sua paternidade. Ele precisa resolver dois âmbitos da sua história. Ele precisa resolver sua história espiritual. Ele precisa se reconectar com Deus. Ele precisa encontrar outra vez esse lugar em Deus que é dele.
E ele precisa também entender os seus vínculos parentais. Queridos, vínculos, eles têm que ser formalizados. Uma das estratégias do diabo foi trazer muita coisa que não deveria ser trazida para a informalidade. Uma delas, o casamento. Através de morar junto, união estável, simplificar as coisas, que se a pessoa quiser sair mais cedo, ela pode. Não enrola muito, porque se tiver que desenrolar, está simples. Hoje em dia tem divórcio até online. Isso tudo perverteu, prejudicou a nossa sociedade, queridos. Porque vínculo tem que ser formal. O ser humano precisa disso. Ele tem que saber quem era, ele tem que saber a quem pertence, ele tem que saber o destino que ele tem que saber o que a sua história reserva, ele tem que saber como construir o próximo passo, ele não pode acordar num vazio. Eu estudando essa semana sobre essa questão da reconciliação, eu fiquei extasiada, eu chorava. Eu queria ter tempo hoje para pregar aqui por umas 2 horas e discorrer para você todo o processo de reconciliação. Mas eu tenho que resumir, eu escolhi um texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20, diz assim, escuta comigo, parece uma poesia. Olha o que diz a Bíblia. Tudo isso, meus filhinhos, tudo isso, igreja amada, provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e deu também para nós o ministério da reconciliação. Ou seja, veja como foi. Deus, através de Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. A briga aconteceu lá, a ruptura aconteceu lá, quando o inimigo se meteu no meio da família. Ali o pecado entrou, mas Cristo veio reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É aquele que representa a nação fora da nação. Eu represento o céu sem estar lá ainda. Você representa o céu sem estar lá. Quantos são embaixadores de Cristo aqui nesse lugar? Você que está em casa é um embaixador de Cristo. Como se Deus, escuta, estivesse fazendo o seu apelo aos homens por meu intermédio, por seu intermédio. Ele me reconcilia. Filha, estava quebrado, estava estragado, destruído, estava rompido, mas eu te quero. Eu não vou abrir mão de você. Eu venho sobre você através de Cristo, com o ministério da reconciliação. Você vai voltar ao meu plano original. Você não vai ser só minha criatura, você vai ser minha filhinha. Aí eu digo, sim, meu Pai, eu recebo, tenho o poder de ser feita filha de Deus. Agora você carrega algo. O que eu carrego? Eu carrego o ministério da reconciliação. E aí, através de mim, Ele prega. Ele prega para o meu marido, Ele prega para os meus filhos, Ele prega para você aqui hoje à noite. Ele prega quando eu ajudo uma pessoa, Ele prega quando eu perdoo outra, Ele prega quando eu falo do amor dEle. Foi tão lindo ver o meu neto de 6 anos essa semana. Simplesmente ele ficou atônito quando um coleguinha na aula online disse que não acreditava em Deus. Ele não aceitou. Ele esqueceu de português, de matemática, de ciências, de tudo que a professora estava ensinando. E disse, como assim, fulaninho? Você sabia que se não fosse o amor de Deus, a gente ia para o fogo? A minha nora disse que desceu nele a unção de João Batista. Ele começou a pregar, quase que ele disse, raça de víboras, convertei-vos. Foi lindo, a Natália ainda filmou um trecho para a gente assistir, nós ficamos todos emocionados, como que uma criança pode entender que Deus está pregando nele o ministério da reconciliação. Mas eu quero terminar o texto, e o texto de Coríntios termina dizendo assim, esse mesmo Deus que está fazendo apelo por meu intermédio, olha como é que esse texto termina, por amor a Cristo, escreve o apóstolo,
suplicamos. Não pedidozinho. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisinha nessa noite. Se der, sabe? Se der, você se reconcilia. Se der, você leva esse ministério com você. Se der, você restaura essa paternidade. Não. Suplicamos, reconciliem-se com Deus. Bata no seu peito com amor e carinho, diga: reconciliado. É isso que eu preciso ser. Toda a estrutura da tua vida, da tua família, eu ouso dizer, do teu destino, das tuas finanças, da tua saúde espiritual, emocional e física, vai ser poderosamente impactado e tocado quando você admitir, viver, experimentar, declarar e tiver toda a consciência da reconciliação. Você saberá quem é, independente de histórias humanas. A paternidade de Deus é a resposta para a crise do cristianismo. O cristianismo enfrenta uma crise, porque os homens não sabem por onde começar a ser de Deus. Porque as pessoas pensam que ser de Deus é seguir religião. Hoje de manhã meu esposo pregou uma palavra linda sobre a nova criatura. Por favor, escute essa palavra. Ele dizendo que o novo homem e o velho homem, um precisa morrer para o outro poder viver. E que a vida do novo homem é baseada na disciplina. Ser de Deus, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, significa ter um relacionamento direto e pessoal com uma pessoa chamada Deus Pai. Deus Pai, veja o que Jesus pede. Pai, eu não quero qualquer tipo de relacionamento. O meu pedido é plenitude. Eu quero que seja igualzinho a gente é. É como se eu dissesse assim: olha, eu quero que, por exemplo, os meus filhos, Daniel, com a sua esposa Natália, tenham o mesmo nível de intimidade que eu tenho com meu esposo, igual. E ainda seria totalmente humano, incompleto. Mas nessa oração sacerdotal, Jesus está reivindicando essa paternidade para nós. Ele está dizendo: tudo bem, eu morro. Eu vou para a cruz, eu vou cumprir a minha parte do pacto. Mas a questão é que haverá uma família. E essa família vai ter nome e sobrenome. Essa família vai tomar o nome do Pai. Essa é a parte do acordo. A Bíblia diz que a família de Deus na terra toma o nome dele no céu. Era tão bom que a gente pudesse assinar Laudiane Carneiro Guerra Veloso de Deus. Mas espiritualmente eu assino assim, você também. Diga amém nessa noite, aleluia. Fomos reconciliados. Eu não posso e não devo e não vou viver debaixo do vazio da falta de identidade. Sabe, queridos, identidade vai exigir que você conheça sua origem. Identidade vai exigir que você cresça em revelação. Identidade vai ser um chamado de Deus na tua vida, todo dia, para você mergulhar mais profundo, até descobrir quem é seu pai. Paulo orou pela igreja de Efésios, dizendo assim: eu quero que eles conheçam a altura, eu quero que eles conheçam o comprimento, eu quero que eles conheçam a largura desse amor. Recebe essa palavra na tua vida hoje. Levanta a mão bem alto, fala: abre meus olhos, Pai. Que os olhos espirituais dessa igreja se abram hoje. Você não vai conhecer um tiquinho, você não vai conhecer uma sombra, você não vai conhecer uma referência, você não vai conhecer o Deus da pastora Laudiane, você vai conhecer o Senhor teu Deus. Você vai conhecer genuína e poderosamente quem é o teu pai. Você pode dar um aplauso a esse pai nessa noite? Você pode dar um aplauso a esse pai nessa noite?
Eu quero encerrar essa ministração dizendo claramente a você o que esse pai te dá. Escuta. Esse pai te dá aceitação, que a maior ansiedade do coração do homem é ser aceito. Se todo homem pudesse escrever um grito, ele escreveria: me aceita como eu sou. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não vai deixar você como está, mas ele vai receber você como está. Segundo, depois de aceitar você, ele te revela a sua identidade, que é onde você deixa de ser apenas criatura e passa a ser filho. Junto com essa identidade, ele te traz a revelação do genuíno amor. Porque essa é a essência dele. Tem gente que fala assim: eu nem sei se eu já amei de verdade, se eu sou amado de verdade. Eu não sinto, pastor, o amor de Deus. Você não sente o amor de Deus porque você não sabe quem é Deus para você. Quando você souber que Ele é o Pai e que você é o Filho, tudo vai mudar. Já pensou se de repente 2 homens trabalham num escritório por anos, um mais velho, o outro mais jovem, e passam ali anos, e um dia a mãe do mais jovem conta para ele: você sabe, hoje eu vou te contar de quem você realmente é filho. Você é filho do seu patrão. Eu tive um caso com esse homem há tantos anos atrás, e eu engravidei de você, e esse homem que te deu emprego sem nem saber é o seu pai. Aí o jovem vai e procura o pai. Eu tenho uma coisa para te contar. Até hoje eu fui seu empregado, mas a minha mãe me disse, e eu tenho provas, e agora eu quero até o DNA, que eu sou seu filho. Essa relação vai ter que mudar. Essa relação vai ter que encontrar outra proporção. Essa relação vai mudar para sempre a vida de ambos. Caminhem eles juntos ou não, essa notícia vai repercutir para sempre. Quando se encontra o pai, tem que haver mudanças reais. Tem que haver mudanças significativas. Pastora, como é que eu sei se eu sou filho? Você já tem experimentado essas mudanças. Você já tem se sentido aceito. Você já tem descoberto quem é e já tem conseguido experimentar, não apenas com a mente, mas com o coração, esse amor. Essa paternidade, ela também traz para a nossa vida herança. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aquele que comia nas beiradas, agora vai sentar na mesa. Recebe essa palavra na tua vida. Aquela mulher, quando ela foi buscar a libertação, Jesus disse: ó, é pão para filho. Ser liberto de demônios é pão para filho. Ela disse: não tem problema não. Os cachorros comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ela diz no singular: da mesa do seu Senhor. Jesus encontra tanta humildade no coração daquela mulher, e era isso que ele queria, que ele diz para ela: tua filha está liberta. Eu encontrei fé no teu coração. Você que ia ficar com migalhas, agora tem acesso ao pão. Vai sentar à mesa e vai comer do melhor. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Você vai parar de ser, como meu marido pregou hoje de manhã, mendigo espiritual, vivendo de sobra. O irmão 6 horas. Vocês oram por mim? Pastora, você ora por mim? Irmão, você ora por mim? Para que eu vou ficar dependendo? Não estou dizendo de intercessão, estou dizendo de dependência espiritual. Para que eu vou ficar dependendo de outro, se Ele é o meu Pai, se eu tenho acesso direto ao trono dEle? Se eu posso chegar e dizer: papai, sua filha precisa do Senhor. E tem um detalhe: o carimbo do meu pedido vem junto com o sangue do meu irmão mais velho, aquele que pagou o preço. A oração que eu faço a ti, eu não faço no nome da Laudijane. Eu coloco alguém que vem com peso.
Eu digo, Laudijane pede ao Pai em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite. Você não pode ouvir uma mensagem dessa sem glorificar o Senhor Jesus, sem dizer: eu te devo a minha vida, eu te devo, porque o Senhor abriu para mim a porta da reconciliação e curou a minha crise de paternidade. Sabe, esse Pai também te dá destino. Ele marca a sua história. Ei, deixa eu te contar um segredo. Você não vai correr à toa. Você não vai correr sem meta. Você sabe quem é. Você sabe que eu te amo. Você sabe onde vai chegar. Porque eu já disse que você vai chegar na eternidade comigo. Meus dias viverei no poder do teu amor. Eu vi meu pai partir. Meu amigo, meu confidente, meu companheiro, um homem que eu pude contar com ele por toda a minha vida. Era incrível não ver medo nos seus olhos. Era incrível ver a paz. Sabe quando a Bíblia fala no Salmo 23, o vale da sombra da morte com paz. Vê-lo dizer: tranquilo, família, é só uma passagem. Eu estou indo primeiro, mas vocês vão também. É uma despedida temporária, eu não morro. Simplesmente eu vou viver em outra dimensão. É só o meu corpo que vai desfalecer. A minha alma e o meu espírito continuam. Uma das coisas que ele mais chamava, está aqui meu filho que não me deixa mentir, pastor Marcos, que visitava ele, era papai. Quando ele tinha qualquer sentimento no seu coração, ele chamava pelo Abba, papai. Um dia eu cheguei lá e ele disse: o pai está chamando o filho. E eu vou, minha filha. Pai, nós estamos orando, você vai ser curado. Você vai viver muitos anos aqui na terra. Vou não, minha filha. Papai já mostrou até a roupa que eu vou usar. Eu vou ter um novo nome. Ele me mostrou o meu destino. Pai, como está seu coração? Em paz. Ele colocou a mão da minha mãe sobre o peito dele e disse: o meu amor vai viver em você para sempre, porque o amor é forte como a morte, nem as muitas águas poderiam apagá-lo. Eu vou deixar a minha marca. Tenha paz. Um dia eu falei para ele: pai, você sabe que eu vou cuidar da minha mãe. Eu te prometo. Estávamos eu e o Casey na beira do leito dele e ele disse: eu tenho paz. Ela é muito amada. Ela é muito amada, não vai faltar nada para ela. Como se ele pudesse dizer: o mesmo Pai que me leva, Ele também fica. Ele é o Shaddai. Ele é o Deus que amamenta. Ele também é Deus conosco. Ele dá a nós uma segurança. Essa semana um pastor muito querido foi enterrado. Numa cerimônia belíssima, eu não estive, mas o relato da cerimônia me fez chorar. E uma das coisas que a esposa dele testemunhou é que ele disse para ela, antes de ser entubado: eu tenho paz. Fica tranquila, minha esposa, eu tenho paz. Só tem essa paz quem sabe o seu destino. Só tem essa paz quem sabe que o manto paterno cobre. Que o manto paterno não se rasga, não tem ruptura entre vida e morte, entre terra e eternidade. A paternidade de Deus, ela cura em nós essa carência, essa aflição, essa coisa que nos apega ao terreno, nos dá uma dimensão. Essa paternidade de Deus dilata o nosso coração, ressignifica a nossa vida, nos dá propósito. Tem alguém feliz aqui? Dê glória a Deus nessa noite. A paternidade de Deus, escuta, viu? Ela nos dá ensino. Ela não é uma paternidade omissa. Você trocou de roupa e veio para o culto, né? E você veio por quê mesmo?
Você sabe por que você está aqui hoje à noite? Você não veio aqui para falar para mim que você está presente. Você veio por Ele? Você veio para aprender com Ele? Por que você está sentado calado há meia hora ouvindo uma mulher falar? Porque ela não fala de si mesma, mas fala do Espírito que salvou a sua vida. A paternidade nos ensina. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Orfandade é uma coisa que não vai se nomear na vida do filho. O espírito de orfandade é mentiroso. Cala a boca dele na autoridade do nome de Jesus. Todas as vezes que ele quiser trazer dúvida, complicação, medos, temores, mentiras, ameaças, diga: cala-te. Cala-te na autoridade do nome de Jesus, eu sei quem sou. Foi meu pai que me disse: se tiver problema com isso, vai resolver com ele. Ele não vai não. Porque ele sabe que ele já está julgado. Mas a paternidade, ela nos ensina. E a paternidade nos corrige. Quer saber se é filho? A Bíblia faz um teste. O teste da Bíblia é: está tendo correção? Presta atenção, porque hoje à noite essa palavra é profética. Você pode trazer à sua vida um destino novo a partir de hoje. Se pelo Espírito você puder discernir isso que eu estou te perguntando. Você tem sido corrigido? Você está apanhando? Vou usar uma linguagem bem clara. Bem do nosso contexto, bem humana. Pastora, correção é só surra? Não. Correção pode ser por palavras. Se o menino levanta da cadeira e a mãe diz: senta, meu filho. E ele senta, acabou. Foi corrigido. Não precisa mais nada. Mas se ele não senta, ele fica lá e sai. Ele tem que ficar sentado. É um avião, tem que pôr cinto de segurança. O pai diz: senta. Não é? Segura pela mão e faz sentar. Outro nível de correção. E ele lá tira o cinto, levanta outra vez, vai correr no corredor. Sabe para quem que a aeromoça olha? Não olha para o menino, olha para o pai. Ela espera uma intervenção de quem pode trazer correção à vida de um filho. E nessa hora o pai vai lá e diz no ouvido: senta, porque senão você vai tomar uma disciplina. Aquele presente que o papai prometeu não vai comprar. Ou então depois nós vamos conversar e você vai para o cantinho da disciplina pensar. Não sei que idade esse filho hipotético teria. E aí ele volta e senta porque ele tem medo da correção. Isso é coisa de pai. Eu não posso deixar de dizer alto e bom som: presta atenção na tua vereda. Observa atentamente se o manto paterno está cobrindo você. E se ele está, tem tido correção. Eita, pastora, realmente passei por uma situação essa semana difícil. Talvez tenha sido a correção do pai. Hoje meu marido me falou algo. A gente estava conversando sobre uma situação de maldição. E ele disse: você consegue perceber que a maldição proclama um chamado? Eu disse: sim. A maldição vem e ela revela uma necessidade de conserto. Em última instância, é a bondade de Deus conduzindo o filho ao arrependimento. Irmão, fica muito desconfiado se você vive boca livre. Se você vive com a asa muito grande, soltinho. Pastora, olha, eu vejo pornografia, não acontece nada. Eu não entrego dízimo, não acontece nada. Olha, pastor, eu ando uma vida bandoleira. Eu sou frio, eu não oro, eu não leio Bíblia. Eu venho aqui, sento. Na hora do louvor, eu nem levanto. Eu só fico pensando quando é que vai acabar. Pastora, eu sou muito fraquinho. Então, meu irmão, eu tenho uma notícia para você. Você está do outro lado ainda.
Porque quando o ministério da reconciliação nos alcança, a gente entende a paternidade. A gente entende a filiação. O temor de Deus vem. O pai restaura algo chamado a honra. Porque o pai espera do filho 3 coisas: que ele o ame, que ele o honre e que ele lhe obedeça. Só isso. Todos os pedidos de Deus que eu já li na Bíblia se resumem nessas 3 colunas: amá-lo, honrá-lo, obedecê-lo. Ponto. Se eu o amo, se eu o honro, se eu o obedeço, minha parte está feita. Ele faz tudo isso que eu acabei de citar para você por mim. Me aceita, me dá identidade, me dá amor, me dá herança, me dá destino, me dá ensino, me dá correção, me dá propósito. E eu o amo, o honro e o obedeço. Ponto. Existe um lugar em Deus que você não precisa mais nem insistir para ser abençoado. Deuteronômio 28 é uma escola teológica sobre a bênção e a maldição. Se você está no lugar da obediência, nem que a bênção dê um nó em você, ela vai te pegar. Você vai estar em casa e a bênção vai chegar correndo atrás de você. Já não é você mais que faz a campanha da bênção. É a bênção que pede teu endereço. Tem crente aqui hoje à noite? Você quer acompanhar essa palavra com fé? Então, queridos, voltemos às origens. Assumam a paternidade de Deus. Questionem isso. Analisem. Se perguntem. Busquem. Consertem. Restaurem. E vivam um outro padrão. É engraçado que eu gostava de uma comida. E eu comi essa comida, uma comida japonesa. Eu comi num self-service. E eu achei o sabor gostoso. E o meu marido me disse algo: você gostou? Eu falei, sim. Imagine o dia que você comer de verdade. Eu falei, como assim? Ele disse, isso aí é algo parecido com. Você precisa conhecer outro nível. Aí eu disse, puxa, se eu já gostei assim desse falsificado, imagina o original. O dia que eu fui a uma casa especializada, que eu comi aquele mesmo alimento, preparado por quem sabe, eu entendi o que é outro nível. O que é o bom e o que é o excelente. O que é o suportável e o que é a plenitude. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que o mais ou menos é o inimigo do melhor. Se você está vivendo um tipo de relação com Deus mais ou menos, desista hoje. Começa de novo. Vai para João 1,12 e diz, eu te recebo. Eu quero o poder de ser filho. Eu quero esse manto paterno. Eu quero essa reconciliação. Eu olhei para o Ricardo agora e eu me lembrei de algo. Essa semana eu orava por algo. A minha netinha é uma princesa. Ela nos surpreende em tudo, a mais nova, a Manu. É impressionante o desenvolvimento dela, mas ela assusta fácil. Se eu ligo o liquidificador, ela... Se um brinquedinho cai, ela agarra na minha roupa. Eu disse, Senhor, eu vou orar por isso. A menina é um fenômeno. Ela é um gozo do Espírito Santo. Ela é tão alegre, ela é tão inteligente que a gente fica extasiado com a tua bênção na vida dela. Eu não aceito isso. Pastor, isso é besteira, isso é coisa de criança, vai passar daqui a 3 dias. Pode ser besteira para você, para mim não é. Eu amo, eu não quero mais ou menos, eu quero melhor. E eu comecei a orar, Deus, como é que eu trato isso? Sabe o que o Espírito Santo me disse? É o pai que traz segurança. É o pai que traz segurança. Diga ao seu genro
que ele comece a olhar nos olhos dela e a falar nos ouvidos dela: eu estou aqui. Você é filha, esteja segura. Eu não vou lhe faltar. Ele perdeu o pai terreno. Ele sentiu uma forte ruptura. Eu não sei se isso veio alguma marca sobre ela. Eu não sei se alguma dor, alguma coisa ela sentiu e trouxe. Mas Deus me disse que a cura dela vai vir pelo meu genro. Ele vai dizer para ela: eu sou pai, eu estou aqui. Eu te dou segurança. Pode ficar segura, pode ser barulho, cair, quebrar. Pá, eu estou aqui com você, filha. E foi interessante porque eu senti essa convicção no meu espírito. Depois eu fui estudar alguns textos. E também a parte psicológica e neurológica do bebê. E a segurança quem dá é o pai. É você, filho, que vai tomar ela pela mão, olhar para ela e dizer para ela quando o liquidificador começar a tremer: fica firme, papai está aqui. É isso que Deus faz com a gente. Ele nos segura pela mão nas tempestades. Ele nos sustenta nas nossas dores, nos nossos questionamentos, nos nossos vazios, nos nossos temores. E Ele diz: papai está aqui. Você teve início comigo. E você não terá fim, porque eu rompi a barreira da morte. Dê o último aplauso dessa palavra. E fique de pé no seu lugar.